Olá pessoal, meu nome é Danilo e bem-vindo ao projeto Torne-se um Programador, tá joia? Essa é a primeira aula e a gente vai falar sobre conceitos básicos, tá joia? Então só para explicar o formato de aula para vocês, primeiro eu explico para vocês todo esse plano que está aqui na lousa, tá joia? E depois de explicar esses planos para vocês, eu vou executar lá no computador e vocês vão seguir junto comigo nessa execução, tá joia? Então aguarda aí, logo depois da vinheta a gente começa a falar um pouco mais da aula. Ok, pessoal, antes de começar a aula, eu vou falar um pouco sobre mim. Eu trabalho com desenvolvimento de sistemas há muito tempo. Eu comecei a ser estagiário e entrar nessa área lá para meados de 2000, tá certo? Então, o primeiro trabalho meu sendo um programador foi lá para 2002, mais ou menos, numa empresa chamada Check-in Informática. Depois dessa daí eu passei por diversas empresas, como Saraiva, como Big Solutions, como Zicard, como Editora Abril, tá certo? E hoje eu trabalho em vários ramos. Hoje eu sou arquiteto de software, sou desenvolvedor, né? Como programador também, tá? Sou empreendedor e também estou aí atuando aí com vários segmentos na área de desenvolvimento de sistemas, tá joia? O objetivo do Torne-se um Programador, gente, é treinar você, ajudar você a arrumar uma nova profissão, ajudar você a conhecer um pouco mais desse novo mundo que é o mundo da tecnologia, tá joia? E acabar um pouco com a taxa de desemprego que a gente tem no nosso país, tá certo? Então, a minha intenção e a minha vontade é justamente ajudar você a conseguir o seu novo emprego, a melhorar você no seu novo emprego, tá? E você também ter uma ótima qualificação para que você possa aí ganhar mais e ter mais condições para a sua família, para a sua vida, tá certo? Bom, então, gente, começando a aula, vamos falar sobre conceitos básicos, tá joia? Tá. O que é desenvolvimento de sistemas, tá? O que é um código? O que faz um programador? Normalmente, quando alguém olha para mim e fala para mim, o que você faz? É muito difícil para mim explicar para outras pessoas o que eu faço, porque normalmente quando eu começo a explicar, elas não conseguem entender. Elas falam assim, esse monte de código que você tem, por exemplo, aqui, ó, HTML, por exemplo, if, por exemplo, while. Então, esse monte de código aqui, ó, aí, olha, nossa, mas eu tô olhando um monte de letra aí. E esse monte de letra vira alguma coisa no final? Sim, é justamente isso que é desenvolver um software, tá certo? Mas só que desenvolver um sistema não é só codificar. Não é só sentar na frente do computador, pegar a linha até a linha preta e começar a fazer alguma coisa. Desenvolvimento de sistemas está em todo esse plano aqui, certo? A primeira coisa que acontece quando alguém vai desenvolver um sistema, você tem lá um pessoal que teve o quê? Uma ideia, tá? Sempre começa pela ideia. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Eu vendo mochilas, tá? E aí eu tive uma ideia para vender mochilas para estudantes, tá legal? Então aqui a minha ideia é mochilas, tá? Então eu estou querendo vender mochilas para os estudantes, tá certo? E aí o que eu tenho? Essa ideia aqui. Depois que eu tive essa ideia, o que eu preciso fazer? Conversar com uma equipe ou conversar com algumas pessoas para quê? Para que a gente possa criar o quê? Um protótipo, tá joia? O que é um protótipo? É você pegar a sua ideia e desenhar os caminhos, tá? Todos os caminhos que você pode fazer para chegar naquela sua ideia, tá? Então você tem ali um pessoal de usabilidade e um pessoal dedicado a te ajudar com isso para você criar o seu protótipo, tá? Isso tudo aqui é desenvolvimento de sistema, gente. Então, criar o seu protótipo, ter uma ideia de usabilidade é muito legal, tá? Depois que você cria o seu protótipo lá, que é o MVP, né, o melhor valor possível, você tem ali algo que você pode apresentar para as outras pessoas. Falar assim, ó, gente, a minha ideia é essa, tá? Depois que você tem essa ideia, o que é a próxima fase que você tem que ter? Você tem que ter ali, ó, um design, certo? Que é algo muito importante para quando você vai desenvolver um sistema. Para quando você vai, antes de você começar a codificar, tá, gente? Então, uma coisa muito importante é o design, tá? E aí, quando você tem um bom design, quando você faz um bom design, o design é o quê? Nada mais, nada menos que o layout, é a apresentação, tá? Para ficar mais claro, imagina o seguinte, você tem lá um veículo, tá? Deixa eu desenhar um veículo mais ou menos aqui. Imagina um veículo lá. Você tem um carro aqui.
tá certo? E aí, essa aqui é a carinha do carro, tá? Então, você tem o carro aqui. Isso aqui é que todo mundo enxerga, tá? Então, o que todo mundo enxerga é o designer, certo? É o desenho que aquele engenheiro lá fez desse carro aqui. Então, esse designer é o desenho que alguém fez daquele coisa que você está querendo. Ou um carro, ou uma casa, tá? No meu caso aqui, eu estou colocando um carro como exemplo, tá bom? Então, o desenho de um carro, tá joia? Tá, legal. O que é aí as outras partes? As outras partes seriam ali como que a roda funciona, como que o motor do carro funciona, como que a direção do carro vai funcionar, entendeu? Então, essas outras partes para fazer com que o carro ande, forma esses outros passos que eu vou explicar para vocês, tá joia? Então, o designer nada mais, nada menos é que a parte visual. Por que ele é tão importante? Porque ele é o cartão de entrada para todos os usuários. Então, todo mundo que entra lá no seu projeto, baixa seu aplicativo, pega a sua aplicação desktop ou entra no seu site, ele olha primeiro o seu design, tá? Então, primeiro, tive a ideia. Segundo, fiz o meu protótipo. Terceiro, fiz o meu design, o meu layout. Quarto, a minha arquitetura, tá, gente? Isso aqui também é outra fase muito importante, tá? Eu preciso definir a arquitetura do meu projeto. Por quê? Porque eu preciso identificar alguns pontos que vai fazer o meu projeto ter sucesso ou não, tá? Então, a arquitetura eu preciso falar qual o tipo de dispositivos que ele vai funcionar, qual é a base de dados que eu vou conseguir colocar alguma coisa lá dentro, qual o tipo de acesso que eu vou ter, se vai ser HTTP, se vai ser outro protocolo, qual a página de internet que eu vou ter, se eu vou ter uma aplicação Windows Console ou não, e como o meu usuário vai se comportar com relação a tudo isso. Tá joia? Então, arquitetura também é algo muito importante. Então, antes de você começar a codificar, primeiro a ideia, protótipo, designer, arquitetura, tá? Então, quando você tem tudo isso, vai ficar mais claro para você o que você precisa fazer para entrar aqui, ó, na segunda fase, tá? Então, essa aqui, imagina que é a primeira fase, tá? E essa aqui é a segunda fase, tá joia? Então, na segunda fase, aí entra a codificação, tá? Aqui entra a codificação. O que é aí a codificação? Você tem duas partes, ela é dividida por duas partes. A parte de front-end e a parte de back-end, tá? O back-end é tudo que você vai fazer, que você vai programar para que o seu sistema funcione, né? Imagine, o carro, tá? O que seria o back-end? O back-end seria lá o motor e o combustível do seu carro, tá? Então, o motor e o combustível do seu carro é os programadores que faz o back-end, tá joia? O front-end é o programador que vai fazer o quê? Que vai pegar esse layout bonito, tá? Esse design na realidade, né? E vai transformar e vai traduzir essa imagem ou esse desenho em algo que funcione para a arquitetura daquele sistema que você está fazendo, tá? Então, por exemplo, se você estiver desenvolvendo um sistema para web, o front-end é o cara que vai desenhar ali o HTML, é o cara que vai fazer ali alguns JavaScripts de front-end, tá? Ou se você está mexendo com uma aplicação mobile, o front-end é o cara que vai pegar o seu designer e vai transformar ele, se for um WebView, por exemplo, um HTML do seu mobile, ou se for uma aplicação mobile que não usa ali um HTML, esse front-end ele vai desenhar ali as posições XY, da onde vai estar cada imagem, da onde vai ficar cada elemento de entrada ou de saída do seu aplicativo. A mesma coisa seria para uma aplicação desktop. O front-end é o cara que vai dar a cara, né? Ele é o que vai pegar a ideia que tem do designer, né? E vai transformar aquilo numa parte visual, entendeu? Então, o front-end é o que faz a execução desse cara aqui, ó, do designer. Tá joia? Bom, então quando você vai codificar, você tem essas duas partes, né? Back-end e front-end. Você faz ali, o back-end ali faz toda a parte para o carro funcionar e o back-end pega e faz toda a parte ali do layout para que ele possa ficar com uma cara mais bonita. Tá joia? Depois que você codificou, gente, aí vem mais uma outra parte, que é o quê? Os servidores, tá? Hospedagem mais DNS.
Tá joia? Isso se você estiver falando sobre uma aplicação web, tá? Se você estiver falando de uma aplicação Windows, tá? Uma aplicação, por exemplo, o que seria uma aplicação Windows? Quando você vai no mercado, você vai lá e passa as suas compras, tá? Diretamente naquele PINpad, né? Naquele aparelhinho lá que lê o seu código de barra. Se você reparar, tem um monitor em cima do mercado. Aquele monitor tem lá um programa que vai mostrando todos os valores e vai somando todos aqueles valores para você. Aquilo é uma aplicação Windows ou uma aplicação para Macintosh. Normalmente é uma aplicação Windows, essas aplicações que tem em mercado, essas coisas, tá? Então, é uma aplicação que roda no Windows, tá? Na plataforma Windows. Então, o que acontece? Quando você roda ali, quando você vai no mercado e você vê uma dessas aplicações, aí você fala, ah, tá bom, eu tenho servidores, eu tenho hospedagem? Também tem, tá? O que seria o servidor de hospedagem para essas aplicações? A própria máquina do mercado, o próprio computador. Cada caixa ali, ó, tem um client, que seria ali cada aplicaçãozinha em cada computador do mercado, e com certeza o mercado vai ter um negócio chamado servidores lá, que é o quê? Todos os dados que você passa em todos os caixas eletrônicos vai para um lugar que é o servidor, onde ele guarda todas as informações das compras que você fez, tá? Então, também existem servidores para aplicação sem ser de web. E aplicação mobile também tem servidores, que é o quê? Os servidores das suas APIs, como que você vai consultar os dados na internet, assim vai. A não ser que você esteja fazendo um jogo, tá? Se você está fazendo um jogo e ele não tem conexão com a internet, e aí você não vai precisar de servidores, tá? Mas servidores é uma parte muito importante também para um programador que conhece tudo isso daqui, tá? Um bom programador, que é o que eu quero formar vocês, tá joia? Outra coisa importante, gente, é o quê? A equipe, tá? Sem a equipe, você não faz nada. Por quê? Porque se você tem uma equipe boa, ela vai vender para você, ela vai falar com outras pessoas lá, ó, e vai vender para você. Tá joia? Ela vai te ajudar ali com esse design, vai te ajudar com esse protótipo, vai te dar mais ideias, tá? Vai fazer o seu código, vai fazer a sua arquitetura e vai fazer essa máquina aqui inteira girar. Tá joia? Então a sua equipe é muito importante. Você ter tudo isso daqui, a ideia, o protótipo, o designer, a arquitetura, o código, hospedar o seu site, mas você não tem uma equipe, não tem o conteúdo, o seu site, a sua aplicação não vai valer de nada. Tá joia? Tá. Então se você tem uma equipe e essa equipe te ajuda com tudo isso, então você consegue chegar ali ao quê? Ao sucesso. Tá? Então, ser um programador vai muito além de simplesmente ver aquela linha preta com um monte de código, tá? Ela vai muito além disso. Por quê? Porque quando você é um programador, um bom programador, ou um programador que não só conhece programação, como conhece outras áreas, é possível começar a desenvolver algo desse tipo, tá? Por quê? Quando o cara é um bom programador e ele conhece muitas coisas, ele consegue passar por todas essas fases e ajudar outras pessoas a passarem por essas fases com ele também. Tá joia? Então, gente, esse aqui, projeto Torne-se um Programador, é o projeto que eu estou criando justamente para ensinar para vocês tudo isso daqui, tá? Então, a ideia é justamente vocês conseguirem ter a ideia de vocês conseguirem fazer o protótipo de vocês, conseguirem criar o layout de vocês, o designer, conseguirem fazer as suas próprias arquiteturas, codificarem, colocarem ali isso num servidor, tá? No servidor de hospedagem ou não, se você estiver falando de uma aplicação web ou se você estiver falando de um aplicativo, colocar ali na loja, no Play Store e assim vai, tá? Como você gerenciar a sua equipe é algo muito importante também, que eu pretendo falar para vocês. E aí, possivelmente, como que vocês chegarão ao sucesso, tá? Na aula 37, eu falo um pouco de como ganhar dinheiro com essa forma aqui, tá? Então, você sendo um programador, você tem algumas formas de ganhar dinheiro. Eu falo isso na minha aula 37, tá? Para quem ficar interessado e quiser saber como ganhar dinheiro, como monetizar a sua ideia, aula 37, projeto Torne-se um Programador. Tá certo, gente? Então, ser um programador envolve todos esses conceitos, tá? Muitas vezes um cara que é um programador novo, ele só fica aqui, ó, na codificação, aprendendo a codificar e assim vai, tá? Legal. Isso é muito importante. Por quê? Hoje,
como eu estou participando aí de alguns eventos de empreendedorismo, vendo como é que funciona essa área, eu estou vendo muita gente empreendendo e a maioria das pessoas que estão empreendendo, elas precisam do quê? De um programador. Por que elas precisam de um programador? Porque elas precisam dar vida à ideia delas, tá? E hoje, no nosso mundo, não tem um meio mais fácil de você conseguir aparecer a não ser a internet. Panfletagem funciona ainda? Funciona, mas é muito menos eficiente e é muito mais caro você fazer uma panfletagem do que você ter o seu próprio site, né? Ter lá o seu designer, ter o seu site tudo funcionando no ar, ou ter o seu aplicativo, ou ter a sua aplicação Windows e você divulgar isso pela internet, tá? Quando você divulga pela internet, o valor é muito mais baixo, você não suja o meio ambiente, tá? E você consegue ter uma maior adesão, tá certo, gente? Então, todas as pessoas que eu tô vendo aí, grande parte das pessoas que eu tô vendo que está empreendendo, precisam uma hora de um programador. Ou terão que contratar um programador, tá? Que também chega a ser um pouco caro, tá? Ou também eles vão precisar aí do que? De programadores como sócios, tá? Então, vocês vão ver aí muitos empreendedores que estão querendo fazer a ideia deles, mas não conseguem codificar e aí são obrigados a fazer o quê? Dar porcentagem da sua ideia para aquele cara ou para aquele programador para que faça com que o projeto dele funcione. Tá certo, gente? Então, o objetivo disso tudo aqui, gente, é fazer com que vocês mesmos consigam dar vida ao projeto de vocês. Tá joia? E outra, dar o suporte para vocês que for necessário, com aulas particulares, ajudando vocês com projetos, tá? Então, eu também tenho a minha empresa de software, ajudar vocês a construir o projeto de vocês com a minha empresa e assim vai. Tá certo, gente? Então, isso aqui é ser um desenvolvedor, tá? Isso é saber desenvolver um software, tá certo? Bom, gente, agora eu vou executar tudo isso que eu falei para vocês no computador, vou mostrar passo por passo o que é cada um desses itens aqui, tá certo? E aí a gente encerra a nossa aula número 1, tá certo, pessoal? Bom, então vejo vocês ali no computador. Legal, pessoal. Agora aqui já no computador, eu vou mostrar para vocês o que é aquele desenho que eu estava mostrando para vocês, né? Ou seja, esse fluxo, né? A ideia, o protótipo, o designer, agora visto aqui pelo lado do computador, tá joia? Então, gente, vamos supor, eu tive uma ideia, e aí agora, depois dessa ideia, eu preciso criar o meu protótipo, tá? E aí, você tem vários sites que você pode criar o seu protótipo, ou seja, você listar ali o que você precisa, tá? Um dos sites que eu costumo usar, que eu gosto muito, é o Trello, tá? Então, tem um site aqui que chama Trello.com, tá? E aí esse site aqui ele te dá aí a possibilidade de você criar ali algumas coisas para o seu projeto, tá? Então eu vou criar um quadro de exemplo aqui e vou colocar aqui, ó, usabilidade aula 1, tá? Então criei aqui um quadro usabilidade aula 1, tá? E aí aqui dentro eu tenho lá as minhas informações para que eu possa ali executar, tá? Então tá, o que é que eu preciso fazer? Então, nessa fase aqui da gente a gente já teve a ideia, agora a gente precisa fazer o nosso protótipo e criar a nossa usabilidade, tá? Então, para reunir mais a nossa ideia, a gente pode colocar os dados aqui. Sei lá, eu vou dar o exemplo do meu site, tá? Então, criar um site para dar aulas de programação. Então, essa é a ideia, tá? Então, essa foi a ideia. Legal. Dentro dela, eu tenho ali algumas coisas que eu tenho que fazer, tá? O que é que eu tenho que fazer dessa ideia? Criar meu protótipo, criar minha usabilidade, certo? Criar meu layout, criar o meu site, certo? O que mais que eu posso fazer? Hospedar o meu site, contratar minha equipe, ganhar
dinheiro, tá? Então aqui são algumas das ideias que eu tenho ali para começar a fazer o meu site, tá? Então vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui, ó, ideia, tá? Então essa é a ideia. Aqui seria execução. O que eu tenho para executar, tá? E aqui é o que eu já executei. Feito, tá bom? Então aqui é uma forma de organizar todas as minhas ideias. Então eu vou criar o meu protótipo. Eu arrasto e aí agora eu tenho como criar o meu protótipo, tá? Então Trello.com eu tenho como fazer isso daí, tá? É um site que é gratuito, então você tem como entrar e dependendo do seu uso aí você começa a pagar, mas é um serviço gratuito que vocês podem utilizar. Então, criar o meu protótipo. Aí eu preciso criar um protótipo para o meu site, que é ter uma ideia de usabilidade, tá? Legal, gente. Então, o protótipo aqui em execução, chegou a hora de executar o nosso protótipo, tá? Existe um site que chama Mockup, tá? Esse site, ele te dá ali as possibilidades de você criar algumas coisas de usabilidade para você, tá? Então, eu estou criando aqui alguma forma de usabilidade para o meu site. Então, por exemplo, eu quero, sei lá, que aqui tenha alguma informação do meu nome. Então, sei lá, colocar descrição do meu site aqui, tá? Então, estou fazendo ali a usabilidade do meu site. Então, coloquei aqui. Aí aqui, eu colocaria outra coisa. Aqui vai a imagem do meu site. Legal. Então aqui viria a imagem. Aqui viria uma descrição do site. Então eu colocaria a imagem aqui. Aqui a descrição do site. Que mais? Vou tirar algum desses itens aqui porque eu não preciso. E aí o que mais que eu poderia ter aqui? Eu poderia ter um botão aqui, ó. Então vou colocar um botão aqui para, sei lá, ter acesso às aulas, tá? Vou colocar aqui um avatar de uma pessoa, né? E sei lá, e aqui eu posso colocar aqui o nome. Então um label aqui, ó. Coloca aqui professores. Então, um exemplo aqui que eu poderia colocar. O que mais? Grid. Colocaria ali, ó, linhas e colunas de um exemplo de aulas. Sei lá, aula 1. Não. Aulas. Professores. Duração. Tá? Então aqui eu colocaria aula 1. Sei lá, professor Danilo. Duração 20 minutos. Tá? Então esse seria um exemplo ali de uma tabela, tá? Que eu queria no meu site. Um ícone. Então, um ícone aqui em cima que eu quero colocar para o meu site, tá? Posso colocar aqui, ó, uma forma também de desenhar o layout para o mobile. Então, eu quero colocar um grid aqui para o mobile, tá vendo? Então, como é que eu faria o layout, a minha usabilidade para o meu aplicativo, tá? Então, você tem várias formas ali de você mexer, clicar e arrastar e criar ali o seu protótipo, tá? Então, o Mockup é um dos sites aí que você tem como criar o seu protótipo. Legal. Você já fez o seu protótipo, então terminou ali uma das suas ideias, tá? Arrastou para Doni. Feito, né? Legal. Depois que você fez isso, você precisa criar o protótipo e usabilidade, né? Então, a usabilidade eu também poderia criar aqui. Exemplo. Coloco isso daqui. E aí eu falo aqui, ó. Quando o usuário clicar neste botão, faça alguma coisa, tá? Então esse seria um exemplo ali, ó, de usabilidade que eu estou criando para o meu site, tá? Então
falo tudo o que eu preciso fazer em cada elemento que tem na minha tela, tá? Então eu criei tudo o que eu precisava para usabilidade, tá? Aí vem o que? O meu layout. Então quando vem o meu layout, o que que acontece? Chega nessa fase aqui, ó, de o que? Eu já tive a ideia, então a ideia eu coloquei dentro do Trello, já fiz o meu protótipo, que eu usei o meu Cube, tá? Legal? Então usei aqui, fiz ali as minhas, o meu protótipo, né? Fiz a minha usabilidade também dentro do meu Cube. Fiz tudo isso daí que eu precisava, aí falta fazer o quê? O nosso designer, tá? Então, o designer, existe uma outra ferramenta, tá? Que é essa daqui, ó, pixar.com, tá? Eu não sei se é Pixar mesmo que se fala o nome aqui, mas pixlr.com, tá? Então, esse aqui é um site como se fosse um Photoshop online, ou seja, um editor de imagem online, onde você consegue pegar uma imagem e mudar tudo que você precisa nela, tá? Então aqui a gente poderia, por exemplo, criar uma imagem nova, tá? Aí eu colocaria essa imagem aqui de 800 por 600 mesmo, tá? Então teria aqui uma folha em branco para eu desenhar. E aí, sei lá, eu queria agora fazer igual eu fiz aqui, ó, colocar uma imagem de fundo. Então, por exemplo, eu vou no Google aqui procurar assim, paisagem, né? Então procuraria aqui uma paisagem. Vou pegar uma aqui bem bonita, certo? E aí agora eu vou usar essa paisagem lá no meu protótipo, não, lá no meu designer, né? Então estou fazendo o trabalho agora do designer. Então pego aqui por URL e aí capturado esse dado por URL, agora eu coloco aqui no meu site, faço a edição no meu layout, né? Faço ali uma pequena edição dele. Então aqui eu estou diminuindo de tamanho, tá vendo? Para poder colocar a minha imagem aonde eu quero. Então eu quero uma imagem, mas uma imagem que seja inteirina no meu site, né? Ela seja inteira assim no meu site. Então eu vou colocar ela desse jeito. E aí agora eu vou usar essa outra ferramenta aqui para pegar só a parte que eu quero aqui. Só esse filete aqui, que é o que eu quero. Então, vou copiar esse filete, vou colar de novo. E aqui, ó, eu tenho as layers que eu preciso dessas imagens, tá? Então, as layers que eu tenho, vou esconder essa layer e vou mostrar somente a layer de cima aqui, tá? Então, agora eu tenho a minha imagem principal, tá? Legal, tenho a minha imagem principal. Agora, a outra parte que eu quero, né? A outra fase que eu quero do meu layout é terminar de fazer esse protótipo aqui, né? Então, nesse protótipo aqui, eu queria colocar uma descrição aqui da minha imagem, né, ou do meu site. Então a descrição do meu site eu colocaria aqui agora também. Então pegaria aqui, ó, colocaria: este é um site modelo da aula 1, tá? Então aqui eu fiz ali um layout para o meu site, tá? Coloquei ali, estou fazendo o que eu queria aqui no meu iframe, tá? Aqui a outra coisa que eu teria é um botão, né? Então eu teria um botão, eu poderia aqui fazer o que? Um quadrado aqui, né? Vamos pegar aqui um exemplo de um quadrado aqui, né? Vou deixar aqui na minha layer de background e vou simplesmente pegar no botão aqui na internet. Botão. PNG, tá? Uma extensão de um botão. Botão OK. Então aqui tenho vários botões aqui, tá? E aí eu quero esse botão aqui. Então eu vou pegar ali a URL desse botão. Não, esse aqui não deu. Então vou pegar esse outro aqui. Ver imagem, tá aí. Então vou pegar esse botão aqui e vou colocar também lá no meu site. Então, imagem, nova URL, cola aqui a imagem. E aí agora eu tenho essa imagem no meu editor de imagens. E agora eu quero esse botão aqui. Então agora eu coloquei esse botão. Então criou mais uma layer para esse botão, tá certo? Eu vou diminuir o tamanho desse botão, então transformação livre, tá? Venho aqui e diminuo esse botão. Então agora eu tenho também um botão no meu site, né? No meu layout. Tá legal? Outra coisa que eu quero fazer é colocar um grid aqui, tá? Então, sei lá, eu colocaria uma tabelinha. Pode ser a tabelinha do jeito que está aqui mesmo. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar um print da minha tela e vou pegar somente
esse quadradinho que está aqui, tá? Peguei esse quadradinho, agora eu vou importar para o meu site. Não, para o meu layout, né? Para o meu designer. Aí, então, pego isso daqui, colo, e agora eu tenho também ali a minha tabelinha, né? Deixa eu mudar isso daqui. Minha tabelinha. Cadê a minha tabelinha? Tá aqui. Então eu vou diminuir a minha tabelinha. Tá legal. Tá. Então eu já fiz isso daí, agora eu já tenho ali o layout do site do jeito que eu quero. O que eu posso fazer? Salvar o meu layout do site. Então eu vou salvar ele e vou jogar ele em algum lugar, tá? Então eu vou dar um OK aqui, salvar ele como JPEG, uma qualidade que eu quero, e vou colocar ele ali numa pasta minha, tá? Então joguei aqui os meus dados, tá? Pronto, já tendo esse layout aqui, agora o próximo passo é fazer o quê? É desenhar a arquitetura do meu site, certo? O que eu quero que tenha no meu site. Então, junto com a usabilidade mais a arquitetura, eu consigo definir o que eu preciso para o meu site, tá? E aí, com a arquitetura, eu tenho um outro software que a gente pode utilizar, tá? Que é o DriveDraw.io, tá? Então, eu vou criar um novo diagrama. Esse diagrama, vou dar o nome de arquitetura aula 1, tá? E aí, o que eu quero aqui para esse meu site, por exemplo, que é o protótipo que a gente está fazendo, é de um site, né? Então, o que eu quero para esse meu site? Deixa ele criar aqui, tá, legal? Então, o que eu quero aqui é que tenha, o meu site, ele tenha um banco de dados. Então, aqui, ó, a gente tem alguns desenhos. Eu vou pegar aqui um servidor. Então, coloco ele aqui, ó, e falo assim, ó, servidor de banco de dados, certo? Eu tenho o meu site em si, posso pegar aí um desenho desse daqui, por exemplo, e colocar meu website, tá? E ali eu posso ter a minha internet. Posso pegar aqui então um globo terrestre, certo? E colocar aqui como se fosse a internet, tá? E ali eu tenho mais um ícone que seria o meu usuário. Então aqui eu tenho o meu usuário, tá? Então o que o meu usuário vai fazer? Ele vai acessar a internet, tá? A internet vai fazer o quê? Acessar o meu website, tá? O meu website vai fazer o quê? Acessar o meu banco de dados, tá? Aí o meu banco de dados ele vai fazer o quê? Ele vai retornar os dados para o meu site. E o meu site vai retornar os dados para a internet, tá? E que, consequentemente, a internet vai retornar os dados para o meu usuário. Então, esse é um desenho básico de uma arquitetura, certo? A arquitetura do meu site, tá? Então, um desenho básico de uma arquitetura que eu tenho para esse site que a gente está fazendo, tá? Então, ali, se a gente for ver lá na nossa ideia, então a gente já criou o nosso layout, tá? Aqui uma coisa que eu não coloquei é criar arquitetura, né? Ok? Então a gente já criou nossa arquitetura, tá certo? Agora tá na hora de a gente criar o nosso site. Legal, agora vem a parte do código, gente. Então o que a gente faz agora? A gente começa a traduzir esse layout aqui no HTML. E aí entra o trabalho que eu falei para vocês lá, o trabalho do front-end, né? Que seria esse cara aqui, ó, o front-end, tá? Então o que o front-end vai fazer? Vai pegar esse layout aqui e vai transformar isso no HTML, tá? E aí ele vai abrir lá, por exemplo, agora vamos só para eu adiantar a aula aqui, ó, eu vou mostrar para vocês esse layout, que é o layout do meu próprio site, tá? Então, imagina que quando eu estava fazendo aquele desenho, eu não fiz esse desenho, eu fiz esse desenho aqui, tá? Então, quando eu faço esse desenho, aí vem o trabalho do front-end, que é pegar e transformar isso no HTML, tá certo? Algo que você consiga mexer, tá? Então, se eu clicar com direito agora no meu site e for em inspecionar aqui, né, inspect, eu consigo ver um pouco desse meu HTML, tá? Se eu clicar com direito também no meu site aqui e for em exibir código fonte, ou view source,
vocês verão aí um pouco desse HTML, tá certo? Então agora que você está vendo o código, tá? E aí você fala, o que seria esse código? Esse código que transforma isso nesse layout aqui? Sim, é isso mesmo, tá? Então, eu peguei, desenhei minha tela, e aí agora eu preciso fazer com que essa tela, digitando um monte de código, fique visível no meu site, tá? Ou no meu aplicativo, ou na minha aplicação desktop, tá? É assim que eu faço. Então eu traduzo tudo que eu preciso fazer, que é todo esse layout que está aqui, toda essa imagem que está aqui, em códigos HTML. Isso aqui é onde entra a parte do programador, tá? Essa parte aqui é o que ele vai fazer e ele vai transformar tudo isso num código e esse código vai transformar ali numa parte visual, tá? Se eu clicar com direito em inspecionar novamente, eu consigo ver, por exemplo, o que é esse código aqui, ó. Ele é um MG, tá? E essa imagem, ele tem ali um CSS de capa e que tem algumas coisas. Por exemplo, se eu quiser mudar esse fundo aqui, ó, ele está em azul, eu quero colocar ele em vermelho. Eu venho aqui do lado, ó, e mudo aqui nas folhas de estilo para vermelho. Então eu mudei o meu fundo para vermelho, tá vendo? Se eu quiser mudar a fonte daqui de cima, ó, eu clico aqui nessa setinha, clico na fonte aqui e eu consigo alterar aqui a minha fonte. Ao invés de eu deixar essa fonte, eu deixo, por exemplo, a fonte Arial, tá vendo? Então eu mudei a fonte e eu quero mudar o tamanho da minha fonte. Ao invés de 16, eu vou diminuir ali, colocando 12. Então assim eu consigo ir alterando o meu site, tá? Só que isso eu estou alterando simplesmente na parte visual aqui do meu browser. Eu não estou, quando eu estou alterando assim pelo inspecionar, eu não estou salvando os meus dados. Eu não estou alterando os dados no meu código, tá? Eu estou simplesmente alterando em tempo de execução. Se eu dar um refresh na minha página, que é apertar nesse botãozinho aqui, ó, ele volta tudo ao comum, tá? Tudo ao normal. Então, gente, agora é a parte de você pegar ali toda a parte de alteração do seu site e montar ali o HTML, deixando ele dessa forma, tá? Tá, outra parte que você tem é a parte de back-end que eu falei para vocês. Então esse é um exemplo de código que você teria com um editor chamado Sublime, tá? Então vocês têm como baixar esse editor. Então é um editor de texto comum, um Notepad também do Windows vocês podem usar, mas um editor que eu recomendo é o Sublime, tá? Então vocês vão lá no Google e digitam o Sublime Texts que ele vai te trazer ali esse editor e você pode fazer o download dele, tá? Então uma vez que você fez o download dele, você vai ter esse mesmo editor que eu tô aqui, ó. Então com esse editor eu consigo ali, ó, fazer o meu HTML, ter a minha estrutura de pastas e assim criar o meu site basicamente, tá? Criar o meu começo do meu site, tá? Tá, legal. Então essa é a parte visual, é o trabalho ali do front-end, né? Um trabalho conforme esse desenho aqui do front-end, tá? O trabalho do back-end, gente, aí já é um pouco diferente, porque o trabalho do back-end ele não vai mexer com tela, não vai mexer com parte visual, ele vai mexer com parte de codificação, tá? E aí a codificação, por exemplo, seria mais ou menos um desse daqui, ó. Então esse monte de código aqui, ó, é como se fosse o motor do carro lá, tá? Então, ó, tá vendo? Eu tô criando alguns controllers aqui, alguns ifs, algumas coisas aqui, que algumas condições, tá? Então isso daqui é como se fosse o motor do carro, faz ele funcionar, tá? Esse HTML aqui é como se fosse a cara do carro, tá? O design do carro, tá bom? Então, gente, esse aqui é o que o programador back-end vai fazer, que é onde o servidor vai bater e vai renderizar, tá? E essa parte aqui, que é o HTML, e algumas vezes ali a parte do JavaScript, que seria alguns códigos que rodam no seu browser, né? Ou seja, por exemplo, se eu chegar aqui no meu browser e clicar aqui em console e digitar um comando chamado alert, por exemplo, e colocar aqui, ó, teste, eu estou executando uma coisa no meu browser, tá? Então eu estou executando uma coisa de front-end, o comando front-end. Ou seja, se eu executo um comando de front-end, também ali faz parte do trabalho do front-end, porque ele está fazendo algo de frente, tá? E o back-end é o cara que vai mexer mais com as coisas de servidores, tá? Legal. Depois que eu terminei o meu HTML, que eu terminei de fazer o meu back-end, meu front-end, o que eu preciso fazer? Hospedar o meu site, tá? E aí na hospedagem do meu site você tem alguns serviços aí, por exemplo, um deles que é o que eu gosto de usar, que é o Heroku, tá? Então o Heroku você consegue fazer ali publicações na cloud, né? Publicações na internet, ou seja, ele cria um servidor através da internet para você e você consegue colocar o seu site ali
gratuitamente, até que o seu site comece a ter mais visualizações. Quando ele começar a ter mais visualizações, aí você começa a pagar pelo host, tá? Então você cria isso daqui, cria o seu site, você consegue fazer um push e colocar as coisas dentro do Heroku, tá? Então para quem não sabe o que é Heroku e não tem ideia do que seja, se você entrar no Torne-se um Programador e procurar lá por deploy, vocês verão que terá essa aula aqui, como que você faz deploy no Heroku, tá certo? Então, essa aula eu vou mostrar para vocês como que faz a hospedagem do seu site, tá? Legal. Uma vez feita a hospedagem no seu site, aí você passa ali para a próxima fase, que é ter a sua equipe, tá? Fazer com que a sua equipe divulgue o seu site, fazer com que a sua equipe coloque conteúdo no seu site, conteúdo suficiente para que gere valor para as pessoas, tá certo? Depois que você conseguiu ali a sua equipe, aí está na hora de você ganhar dinheiro com o seu site. E aí tem as maneiras que você ganha dinheiro no seu site, que também eu expliquei na aula 37. Então nessa aula 37 aqui vocês vão conseguir entender como ganhar dinheiro com o seu site, tá certo? Bom, acho que eu falei tudo, tá? Então, olhando aqui no plano lá do começo, então a gente falou de ideia, a gente fez um protótipo, fez um design, desenhou a arquitetura, fez o código, colocou nos servidores, fez deploy, contratou nessa equipe para divulgar o nosso site, tá certo? E conseguiu sucesso através de dinheiro ou de propostas de valor, vendo ali a aula 37, tá certo? Bom, pessoal, essa é a aula 1, tá? A aula básica. Então, eu expliquei para vocês todo o conceito que vocês verão no Torne-se um Programador, tá? Então, vocês verão desde criação até o final, tá? Então, assim, se continuar nas aulas 2, aula 3, aula 4, vocês verão ali como que você cria uma variável, como que você cria, faz um looping e tal, e como que você se torna ali um programador para que você, no futuro, comece a ter uma ideia, implementar a sua ideia, fazer o seu design e assim vai, tá certo? Bom, é isso, gente. Para quem gostou, não esquece de dar um like lá no YouTube, dá um subscribe também no YouTube, dá um like no Facebook, né? Para quem também quer receber aviso de aulas e quer receber ali vagas, quando eu recebo algumas vagas, então eu tenho aqui o menu de vagas, onde vocês podem ver as vagas e concorrer às vagas também, tá? É só você se cadastrar aqui para receber a nossa newsletter, tá certo? Bom, e é isso. Bom, eu vou ficar por aqui. Até a próxima aula então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Mais uma vez eu gravei com câmera tremida. Bom, agora eu já aprendi como que usa a minha câmera. E o próximo vídeo eu vou fazer de um jeito melhor, tá certo? Bom, é isso aí.